Sabe aquela pergunta que, em algum momento, todo mundo se faz? O que a gente deixa para trás? É um desejo quase universal, né? Construir algo que dure. Hoje a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que trazem visões bem diferentes e até surpreendentes sobre o que realmente significa deixar um legado. Então, qual é o segredo? O que faz com que algo realmente perdure através do tempo? Será que é o poder de um rei, a força de uma promessa divina, a simplicidade da bondade de uma comunidade? Ou, quem sabe, os laços de família? Vamos usar esses textos como um mapa para a gente explorar essa questão. Ok, vamos começar com um estudo de caso. Um exemplo clássico de como não construir um legado. É uma história sobre um reino dividido, um rei inseguro e uma decisão que, nossa, ecoou por gerações. Nossa primeira parada é no livro de 1 Reis, capítulo 12. Pensa no cenário. Depois de uma guerra civil, a nação de Israel se parte em 2. Jeroboão se torna o rei da parte norte. Ele tem o trono, tem a lealdade do povo, mas por dentro ele é consumido por um medo. Um medo que vai envenenar todo o seu reinado. Olha só essa progressão. É quase um roteiro de desastre. Tudo, absolutamente tudo, começa com medo. O pavor que Jeroboão tinha de perder o controle, de ver seu povo voltando para Jerusalém, leva ele a uma decisão radical: inventar uma nova religião. Na cabeça dele, ele estava solidificando o seu poder, né? Mas, na verdade, o que ele estava fazendo era construir a fundação da sua própria ruína. É uma tragédia em 4 atos. E este slide aqui resume o conflito perfeitamente. De um lado, Jerusalém, um lugar que carrega história, unidade, fé. Do outro, os bezerros de ouro em Dan e Betel, que na real são monumentos ao pânico de um rei. O legado de Jeroboão, no fim das contas, não é de construção, mas sim de ruptura. É uma gambiarra baseada em ansiedade. E a lição aqui é dura. Legados construídos sobre o medo já nascem condenados. Agora, vamos virar a página completamente. A gente sai de um legado humano construído na areia movediça do medo para um modelo totalmente diferente. Um legado que está firmado numa promessa divina, como a gente vê lá no Salmo 132. A motivação do rei Davi é o exato oposto da de Jeroboão. Aqui não tem medo nenhum. O que existe é uma devoção que consome. Ele está tão determinado a honrar algo muito maior do que ele mesmo que chega a jurar que não vai nem descansar direito até construir um lugar para Deus. O legado dele nasce do serviço, não do ego. E olha só a resposta para essa devoção toda. É uma promessa. E aqui está o pulo do gato. O legado de Davi não é garantido pelas suas próprias ações, mas por uma aliança divina. Não é um legado eterno porque Davi era perfeito, longe disso. É eterno porque foi construído na base da fé e a resposta para essa fé foi uma promessa inquebrável. Ok, saímos agora da escala grandiosa de reinos e promessas divinas e vamos aterrissar em algo mais pé no chão, sabe? Vamos lá para o livro de Atos ver como um legado pode ser construído, pessoa por pessoa, no dia a dia de uma comunidade que estava só começando. Aqui em Atos, capítulo 9, o legado não tem nada a ver com tronos ou templos. Ele é construído por gente comum através de atos extraordinários de bondade. É uma comunidade que acolhe seu antigo perseguidor, Saulo. São pessoas sendo curadas, vidas sendo restauradas. Esse é um legado que cresce de baixo para cima, com a compaixão servindo de argamassa. Tenta imaginar o poder dessa frase. Se coloca no lugar de Enéas, paralisado há 8 anos, e de repente ouve isso. Aquela declaração simples deu a vida dele de volta. O legado que essa comunidade estava construindo era exatamente sobre isso: restauração. Pegar o que estava quebrado e deixar inteiro de novo. E logo em seguida, temos a Tábita. Ela era conhecida por suas boas obras, por sempre ajudar os outros. O legado dela era tão real, tão tangível, que quando ela morre, a comunidade inteira lamenta. A ressurreição dela não é só um milagre, é a validação de uma vida inteira dedicada ao próximo. Seu legado de bondade foi recompensado com a própria vida. E agora, para fechar, vamos trazer esse tema gigante do legado para a sua escala mais íntima, e talvez a mais universal de todas, a família. O livro de Provérbios nos dá uma perspectiva final e muito poderosa. Esse único versículo é de uma profundidade incrível. Ele descreve o legado não como um monumento ou um reino, mas como uma coroa que passa de geração em geração. É um ciclo de honra e orgulho que se sustenta. O maior legado, talvez, seja o amor e o respeito que são passados adiante, dentro de casa.
Certo. Então nós vimos 4 modelos bem diferentes de legado. Um construído no medo, outro numa promessa, um terceiro na compaixão e o último na honra familiar. Vamos agora juntar todas essas peças e ver o que a gente aprende com isso. Quando a gente coloca tudo lado a lado assim, o padrão fica gritante, né? Olha só, o legado de Jeroboão, que nasceu do medo, resultou em divisão. Mas os legados construídos sobre fé, compaixão e amor, esses geraram promessas, crescimento e honra. Fica muito claro que o alicerce, a base sobre a qual se constrói, é o que determina se um legado vai durar ou se vai virar pó. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma visão muito mais clara. Esses textos antigos mostram que os legados mais fortes não são feitos de pedra e poder, mas de fé, compaixão e amor. A verdadeira pergunta, então, não é apenas o que é um legado, mas sobre qual alicerce cada um de nós está construindo o seu. Uma reflexão em tanto, não é mesmo?